Bem-vindos à descoberta de hoje sobre as condições básicas necessárias para a cura, tendo já estabelecido que o corpo foi projetado para curar a si mesmo. Vou começar com Romanos, capítulo 12. Acho que é muito importante que todos memorizem isso. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E sabemos que quando os israelitas sacrificavam o cordeiro, ele tinha de ser o melhor. Eles não podiam sacrificar um cordeiro que estivesse doente ou pobre. Tinha de ser a nata da colheita, por assim dizer. E é isso que Deus quer de nós, o nosso melhor. Você conhece o belo e antigo hino, Give the best to the master. Dê a ele o primeiro lugar em seu coração. E isso nos leva à segunda parte de 2 versículos do capítulo 12 de Romanos, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não é um pedido irracional, não é mesmo? Pois somos nós que prosperamos quando vivemos em um corpo que funciona, e não apenas nós, mas todos os que estão ao nosso redor. E isso nos leva ao segundo versículo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para quem você está provando isso? Você está verificando a si mesmo e a todos com quem entra em contato, diariamente, de hora em hora, a cada 6 meses. Você está provando isso para si mesmo. E também olhamos para 1 Tessalonicenses 5:21. Provai todas as coisas, retende o que é bom. As pessoas me perguntam, você às vezes quebra o regime, Bárbara? Eu digo, por que eu faria isso? Eu me sinto muito bem e adoro o que ele faz por mim. Elas me perguntam, como você se alimenta quando está viajando? Você sempre pode comprar uma banana, uma maçã, uma laranja e um pacote de nozes no aeroporto. E muitas vezes fico sem comer. Porque não dói. Porque sei que voltarei a comer em breve. A comida é subestimada. Você sabia disso? Quando você está com fome, não é forçado a comer. Eu estava com fome no dia em que vim para cá. Comi apenas 2 bananas pela manhã. Não sabia o que aconteceria durante o dia. E eu tinha uma viagem de 2 horas. Bem, eu não poderia simplesmente comer alguma coisa, mas se eu tivesse comido, não teria conseguido jantar quando cheguei aqui. Porque, como veremos ao longo de nossa jornada pelo intestino, que é uma jornada fascinante, são necessárias provavelmente de 3 horas e meia a 4 horas para digerir os alimentos. Depois, nosso estômago precisa de 1 hora de descanso. Então, o que eu fiz? Bebi muita água, muita água, muita água. Normalmente, tomo café da manhã às 7 horas e aqui tomamos o café da manhã às 8h30. Então, às 8h30, o estômago está me implorando. Sabe o que eu digo a ele? Acalme-se, ele está chegando. Acalme-se e tome outro copo grande de água. Você não precisa comer. Você não vai morrer se não comer, basta beber mais água. Basta beber mais água. Mas o que quero falar com você hoje é sobre seu gerente de projeto. Em Provérbios 14, versículo 6, está escrito que a sabedoria é fácil para os sábios. E quero falar sobre seu gerente de projeto porque ele é o responsável pelo local de trabalho. Esse local de trabalho é esse corpo incrível em que vivemos. E se o gerente de projetos falhar, o local de trabalho não funcionará muito bem. Você sabia que o fígado é o maior órgão interno? Você sabia que o fígado é o único órgão que tem a capacidade de se regenerar? E à medida que formos analisando isso, você verá por que Deus o criou dessa forma. O câncer não pode se agarrar ao corpo se o fígado estiver funcionando em condições ideais. Portanto, quando a Bíblia diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Isso também inclui o fígado. Quando você dá ao seu fígado as condições certas, ele funcionará muito bem. Portanto, entender o fígado, entender o que ele faz e o que podemos fazer para fortalecê-lo é fundamental para entender as condições que precisamos dar ao corpo.
Então, vamos dar uma olhada no fígado, o maior órgão interno do corpo. Chamo o fígado de gerente de projetos porque tudo que entra no corpo vai primeiro para o fígado. E tudo que sai do corpo sai sob a jurisdição do fígado. E lembram-se de quando examinamos ontem, nas páginas 88 e 89 do Ministry of Healing, onde ela disse que em caso de doença, a causa deve ser investigada? Então, foi por isso que examinamos o histórico, certo? O que mais examinamos? Os sintomas. E qual é a última coisa que examinamos? A resposta. É isso mesmo, a resposta. Assim, com relação ao fígado, é extremamente importante entender o histórico. Se alguém já teve hepatite, isso será um fator. Se alguém foi viciado em drogas, isso será um fator. Se alguém tiver sido alcoólatra, isso será um fator. Porque o fígado é como uma peneira. E todo veneno que entra no corpo vai primeiro para o fígado. Então, quando na página 88 e 89 está escrito, em caso de doença, a causa deve ser investigada. Condições anti-higiênicas devem ser mudadas e hábitos errados devem ser corrigidos. Lembra-se da próxima parte? Em seguida, a natureza deve ser auxiliada em seus esforços para eliminar as impurezas e restaurar o corpo às condições normais. E essa é a função do fígado. Tudo que sai do corpo fica sob a jurisdição do fígado. E quando os venenos ambientais entram em nosso corpo e chegam ao fígado, o fígado diz, não é tão ruim, acho que podemos decompô-lo e eliminá-lo. Ou ele pode dizer, esse é um cara desagradável, embrulhe-o em gordura e armazene-o. Assim, ele é armazenado dentro das células de gordura. Tivemos um participante em nosso programa que era veterano do Vietnã. Como se sabe, foi na Guerra do Vietnã que a guerra química realmente começou, certo? Portanto, muitos dos soldados que trabalharam ou lutaram na Guerra do Vietnã tinham um alto nível de toxicidade em seus corpos. Esse homem estava um pouco acima do peso e me contou que seu médico disse, não perca peso. Por que o médico disse isso? Porque ele tem uma grande quantidade de venenos armazenados em sua gordura. E se você começar a perder peso, esses venenos ambientais serão liberados. Graças a Deus, o fígado é um órgão incrível e foi projetado para lidar com isso. E eu vou lhe mostrar como ele faz isso. Mas o que quero ver primeiro é o que ele faz com os alimentos que entram em nosso corpo. E eu acho que hoje, e há muitos escritores que estão falando sobre isso, há muitas dietas, algumas bastante extremas. Dietas que foram estabelecidas exatamente por esse motivo. A maioria das pessoas hoje come carboidratos demais. É por isso que vamos analisar uma avaliação de carboidratos. E vamos começar com o café da manhã. O que a maioria das pessoas no mundo come, não importa onde eu vá, encontro a mesma coisa. O que a maioria das pessoas come no café da manhã. E sabemos que há um corredor inteiro dedicado a isso. Cereais. Bárbara, e quanto ao café? Vamos falar sobre café amanhã. Se você perceber bem, talvez não assista à TV, eu realmente não assisto, mas de vez em quando assisto a um documentário ou algo assim. E se você estiver em uma estação de TV que tenha comerciais, já viu os comerciais? Uma enorme quantidade de comerciais de cereais. E as crianças pequenas, quando assistem à TV, meus filhos não assistiam à TV, e depois a mãe as leva para fazer compras e elas veem o cereal que viram na TV, dizem, eu quero esse cereal, e se você disser a elas, não vamos comprar, eles se jogam no chão. Sabe o que eu sempre digo aos pais? A primeira birra nunca é no supermercado, é em casa. E você tem de lidar com ela em casa.
Se você lidar com ela em casa, provavelmente ela não acontecerá no supermercado. Tivemos uma convidada no retiro da semana passada. Ela disse: "Isso é o que eu costumava dizer aos meus 3 filhos." Quando ela chegava à porta do supermercado, virava-se e dizia: "Nem tente." E eles entendiam, depois disso ela não tinha mais problemas. Mas um dos motivos é que as crianças pequenas veem as propagandas. Assim, esse é o primeiro passo, não deixá-las assistir à TV. E é melhor não ter televisão. E dê uma olhada na quantidade de anúncios de cereais na TV. Há um na Austrália, acho que está em toda parte. Acho que está aqui, é o Nutri-Grain. E na frente do pacote, há um homem musculoso e os anúncios geralmente têm um homem musculoso. É um dos piores. É marrom, então as pessoas acham que é integral, mas tem uma quantidade enorme de açúcar. E não sei se isso acontece aqui também, mas temos marcas como Coco Pops, Fruit Loops. Você poderia comer uma tigela de doces e a quantidade de açúcar seria a mesma. E algumas pessoas comem pão. Quando eu estava na Alemanha, as pessoas me disseram: "Cuidado com o que você fala sobre pão, os alemães adoram pão." Então eu disse: "Vou ter cuidado ao falar sobre isso." Mas as pessoas comem muito pão, não é? E como esses alimentos proporcionam rápidos picos de energia e as correspondentes quedas de energia, no meio da manhã elas procuram bolos, biscoitos, donuts e assim por diante. E alguns outros alimentos instantâneos que os europeus introduziram na Austrália são as massas. Sou descendente de escoceses de 5ª geração. Então, eu era criança nos anos 50 e 60 e nunca tinha ouvido falar de macarrão. Nunca tinha ouvido falar nisso. Como somos descendentes de escoceses, o que comíamos? Comíamos salsichas ou costeletas, purê de batatas, ervilhas congeladas ou feijão todas as noites da semana, exceto aos domingos, quando minha mãe cozinhava cordeiro assado. E todos os meus parentes comiam assim. E todas as crianças da igreja presbiteriana que eu frequentava comiam assim. Todo mundo que eu conhecia comia assim. Porque vocês provavelmente sabem que não sei se foi nos anos 50 ou 40, era possível chegar à Austrália vindo da Inglaterra por 10 libras. Então, muitas pessoas aceitaram essa oferta e vieram para cá. Portanto, muitas pessoas na Austrália têm ascendência escocesa, irlandesa ou inglesa. E é claro, isso influenciou muito a nossa culinária. As pessoas perguntam: o que é a comida tradicional australiana? É uma combinação de muitas culturas diferentes, mas a maior parte é influência do Reino Unido. E os europeus também apresentaram aos australianos a pizza, outro alimento rico em carboidratos, e também o arroz. E não podemos nos esquecer das batatas. Todos esses são alimentos ricos em carboidratos. E por último, e certamente o menos importante em termos de valor nutricional, é o ácido puro cristalizado extraído da planta da cana-de-açúcar. Você concorda comigo que as pessoas comuns estão comendo muito disso? Muito. Todos esses alimentos são decompostos no trato gastrointestinal em glicose. E à medida que percorrermos o intestino, veremos esse processo em detalhes. Vamos para o CBD e ver o que acontece. Aqui está a nossa célula, o distrito comercial central do corpo humano. A glicose sai do intestino, entra no sangue e desce pela rodovia principal M1 diretamente para o gerente de projeto. E então o gerente de projeto determina para onde essa glicose vai. E o primeiro lugar para onde ela vai é a célula. Isso não é uma surpresa, não é? Então, a glicose vai para a célula. Alunos, vocês podem me dizer qual hormônio é necessário para levá-la para a célula? A insulina. Portanto, a insulina, e veremos isso com um pouco mais de detalhes. Assim, a glicose entra na célula. Quando entra na célula, ela segue um caminho de 20 etapas. Essa é a via glicolítica. É uma via que não usa oxigênio, portanto, é a via anaeróbica. Eu me referi a ela um pouco ontem e disse que entraria em detalhes hoje. Essa via de 20 etapas fornece 2 unidades de energia. O resultado final da via metabólica de 20 etapas é uma forma química da glicose chamada piruvato.
O piruvato é a forma química da glicose. Ele é alimentado no que é comumente chamado de casa de força da célula. É o ciclo de Krebs que fica na mitocôndria. E essa é uma via de 8 etapas. E essa é uma via aeróbica, o que significa que é a via que usa oxigênio. E essa via fornece 36 unidades de energia. Que diferença! Temos 100 bilhões de células em nosso corpo. E temos 1 trilhão em nosso cérebro. Como será o seu cérebro quando tiver oxigênio suficiente entrando para lhe fornecer esse tipo de energia? Ufa! É por isso que fazemos uma pausa a cada hora. E foi por isso que incentivei todos a sair para respirar fundo e obter esse oxigênio. Até mesmo correr pela casa 3 vezes para que suas células cerebrais estejam fornecendo esse tipo de energia. Amanhã veremos em detalhes o oxigênio, mas hoje estamos analisando a glicose. Esses ciclos de energia processam uma quantidade limitada de glicose. Assim, o fígado armazena o restante em pequenas moléculas de glicose. E essas pequenas moléculas de glicose são chamadas de glicogênio. Glicogênio é o nome dado às reservas de glicose de liberação rápida. E foi assim que você teve energia para caminhar esta manhã. Portanto, quando você começa a subir o morro e a respirar fundo, o corpo está pedindo combustível. E Deus, em sua sabedoria e misericórdia, colocou esses estoques de glicogênio principalmente em nossas células musculares. Assim, quando seu corpo pede combustível, ele puxa a molécula pelo ciclo de energia. Ele vai puxar a molécula de glicose pelo ciclo de energia. Que processo incrível! Em uma dieta rica em carboidratos, ainda temos glicose sobrando. E agora o fígado fará com que ela seja armazenada no depósito de combustível mais impressionante do corpo. Ele é chamado de gordura. Veja bem, o corpo só pode armazenar uma quantidade limitada de glicogênio. E quando o glicogênio está na célula muscular, ele só pode ser usado pela célula muscular. É quase como estar em uma prisão. Mas o fígado pode armazenar um pouco de glicogênio. E esse glicogênio que o fígado armazena pode ser distribuído por todo o corpo. Ele não fica preso, como acontece na célula muscular. Atletas que se exercitam intensamente, quanto mais se exercitam, mais ciclos de energia são colocados em movimento na célula. Eu desenhei isso como se houvesse um por célula. Mas, especialmente no atleta, pode haver centenas por célula. E temos 100 trilhões de células no corpo. Uau, esse tipo de matemática está um pouco além do meu alcance. Mas acho que podemos entender, certo? É muita coisa, não é? É uma quantidade enorme. Bárbara, você quer dizer que, por causa do exercício, ele aumenta o processamento aeróbico da glicose? Bem, ela é simplesmente armazenada como glicose, mas quando é usada, então. Exatamente, você está certa, entendo o que quer dizer. Por causa do exercício, ela vai disparar diretamente para baixo, diretamente para o sistema aeróbico. Você já ouviu o velho ditado que diz que você terá mais energia do que gasta em sua caminhada matinal? Você já se sentiu cansado e não queria caminhar, mas caminhou? Como se sentiu quando voltou? Você está um pouco mais ativo, não está? Amanhã, quando falarmos sobre oxigênio, também abordaremos a fadiga crônica. Porque se você perguntar a uma pessoa com fadiga crônica se ela se exercita ou não, qual é a resposta? Ah, você não entende, eu não tenho energia. Bem, adivinhe como você consegue isso? Veremos amanhã. E o que está acontecendo com a maioria das pessoas no mundo hoje? O que está acontecendo? Elas estão ficando cada vez mais gordas. É isso mesmo?
cada vez mais gordas. Agora, o que acabei de mostrar aqui é ciência básica. Você consegue ver, pelo que mostrei, que a gordura não engorda? O que faz você engordar? Uma dieta rica em carboidratos. A pessoa que primeiro alertou sobre isso foi, até onde sabemos, o Dr. Atkins. Mas Gary Taub escreveu um livro muito interessante no qual ele voltou a meados do século XIX para ver se o perigo de uma dieta rica em carboidratos já era reconhecido naquela época. E ele conta a história de um homem chamado William Banting. Isso foi em meados do século XIX. E William Banting procurou um médico famoso chamado Claude Bernard. Claude Bernard foi contemporâneo de Pasteur e Antoine Béchamp. E Claude Bernard acreditava, assim como Antoine Béchamp, no ciclo da vida, no pleomorfismo em muitas formas. Ele discordava de Pasteur. Muitos cientistas discordaram dele porque perceberam que ele fornecia apenas parte da equação. Então, William Banting procurou Claude Bernard porque queria perder peso. Ele estava um pouco acima do peso. Naquela época, eles os chamavam de amidos. Hoje os chamamos de carboidratos, certo? Então, Claude Bernard fez com que William Banting parasse de comer carboidratos. O que ele comia naquela época? Ele comia muitos vegetais. E carne. E ao comer carne, ele também estava comendo muita gordura. Carne, manteiga, creme de leite, queijo, ovos, tudo isso. Essa foi a dieta que Claude Bernard recomendou ao William Banting. Seu peso simplesmente despencou. Por que ele despencou? Bem, se você não estiver comendo alimentos que liberam glicose rapidamente, seu fígado pode converter suas reservas de gordura em glicose e seu fígado pode converter proteína e gordura em glicose. Portanto, você tem muita energia armazenada. E o fígado os decompõe rapidamente para fornecer a glicose necessária. Eu estava com fome? Não. 3 coisas mantêm o alimento no estômago por mais tempo. Fibra, porque libera glicose lentamente. A proteína, porque precisa ser decomposta no estômago. E a gordura, porque ela reveste levemente o alimento. Portanto, leva um pouco mais de tempo para ser decomposta. E isso é perfeitamente normal. Porque, como você verá, devemos deixar um intervalo de 5 a 6 horas entre as refeições. Deixar o estômago fazer seu trabalho. Às vezes, converso com meu marido no final do dia. E agora estou falando no final do dia, porque o final do dia na Austrália é agora mesmo. E meu marido me diz, Bárbara, eu tinha uma tarefa de 2 horas para fazer hoje, mas tive muitas interrupções. Recebi ligações telefônicas. Pessoas entraram no escritório. E essa tarefa de 2 horas levou 8 horas. Você sabe que é isso que acontece com a digestão? Se você faz uma refeição e depois faz outra um pouco mais tarde. Mas veremos isso com mais detalhes quando analisarmos o intestino. A maioria das dietas para perda de peso consiste em um bolo de arroz no café da manhã, meia toranja e um pouco de queijo sem gordura. E o almoço é composto por 2 bolos de arroz com queijo sem gordura, uma fatia de tomate e alface. Como fica essa pessoa no terceiro dia? Ela simplesmente diz, saia da minha frente, eu vou comer. Você sabia que a fome é o impulso mais forte do corpo humano? E conhecemos algumas histórias muito trágicas, especialmente quando o exército romano sitiou Jerusalém, as mães estavam comendo seus próprios filhos. E sabe o que pensamos? Nunca faríamos isso. Isso nos diz que o impulso mais forte do corpo humano é a fome. Portanto, as melhores dietas para perda de peso, você sabe o que elas fazem, tentam evitar a fome. É por isso que essas dietas são ridículas. Elas estão criando fome, e a pessoa sai e come tudo o que quer, porque não tem mais razão de ser por causa da fome voraz que sente. E então ela recupera todo o peso que perdeu nos últimos dias e mais.
Portanto, Claude Bernard era um cara inteligente e conhecia a ciência. Então, ele colocou William Bunting nessa dieta. William Bunting ficou muito feliz porque o peso estava caindo. Ele tinha energia, nunca sentia fome. Então, ele escreveu um artigo chamado The Bunting Diet, a dieta de Bunting. Ele era um homem de negócios astuto. Ele divulgou o artigo. Hoje, diríamos que se tornou viral. E chegou a um ponto em que as pessoas olhavam umas para as outras e diziam: "Você está fazendo dieta?" "Sim, que tipo de dieta você está fazendo?" "Estou fazendo a dieta de Bunting." Bárbara, na Suécia, acho que essa é a origem da expressão bom. Não é interessante que talvez ela venha do francês de Bernard? Então, acho que é europeu. Sim. E achei isso fascinante porque é basicamente o que o Dr. Atkins descobriu. Não sei se ele chegou a saber sobre Claude Bernard e William Bunting. E o livro de Robert Atkins foi um dos livros mais fascinantes que já li. Eu não tinha interesse em ler esse livro porque sou vegetariano. E tudo que eu ouvi era que tinha de comer carne, manteiga, queijo e ovos. Portanto, não estava interessado. Mas um convidado veio até nós e disse: "Você não vai gostar disso, mas eu me dou muito bem com a dieta Atkins. Quando eu saio da dieta Atkins, eu fracasso." Agora, o que qualquer profissional de saúde que se preze faz? Ouça. E eu tive que ouvir isso. Porque essa é a história dele e é real, portanto, tenho de ouvi-la. Então, pela primeira vez, e isso foi há 18 anos, eu fiz uma espécie de dieta vegetariana no estilo Atkins para ele. Mas eu me perguntava, por que esse homem está se saindo tão bem com a dieta Atkins? Isso me intrigou. E então fiquei na casa de um amigo. Eu estava viajando e fiquei na casa de um amigo. E eles tinham uma cama dobrável no escritório, então dormi lá. Acordei de manhã e, bem, sou um leitor ávido. Adoro ler. E lá estava a estante de livros. E eu estava olhando para os livros. Então, um livro quase saltou aos meus olhos, a nova e revolucionária dieta do Dr. Atkins. E eu disse dentro de mim: "Pai Celestial, você está tentando me dizer alguma coisa?" Então, peguei o livro e o li, e não consegui largá-lo. Essa ciência era fascinante. E ela explicava muitas coisas para mim. Então, naquele dia, comprei meu próprio exemplar da nova e revolucionária dieta do Dr. Atkins. Anos depois, quando eu estava em Nova York dando palestras, o Dr. Carl Benjamin veio me visitar. Eu perguntei: "Por que você está vindo me ver?" Ele disse: "Você é o primeiro nutricionista que não criticou a Atkins." Ele disse: "Eu era um dos pacientes de Atkins." Isso foi na década de 80. Então, isso aconteceu comigo há 15 anos. E esse homem estava prestes a completar 80 anos de idade. Ele disse: "Eu era diabético, estava acima do peso." Então fui para Atkins porque já tinha tentado de tudo. E ele disse: "Atkins me tirou dos carboidratos, ele era um homem bom." E ao dizer isso, parecia estar com remorso. Ele disse: "Olha, eu quero que você coma um pouco de carne." Bem, eu estava desesperado, então o fiz, e o peso extra simplesmente desapareceu, meu diabetes desapareceu. E então ele disse: "Bem, agora estou vindo vê-lo porque tenho artrite. E sei que é a carne, o alto teor de ácido. Você pode me mostrar o que fazer, por favor?" E foi o que fiz. No início, o Dr. Atkins fez isso apenas para perder peso. Ele diz isso em seu livro, e seus resultados foram surpreendentes. Então, ele começou a colocar todos os seus pacientes nessa dieta. Os resultados foram surpreendentes. Estima-se que 11 milhões de pessoas tenham sido ajudadas por sua dieta. Agora, antes que eu proteste, por favor, deixe-me terminar minha ilustração. Seu livro foi o número 1 na lista de best-sellers do New York Times por 4 anos consecutivos.
Ele merece alguma atenção. E por volta dessa época comecei a dar reuniões chamadas O Elo Perdido do Dr. Atkins. Qual era o elo perdido do Dr. Atkins? O perigo da carne e dos laticínios e o que a proteína vegetariana pode fazer. Mas o que o Dr. Atkins descobriu, e a única razão pela qual ele começou a investigar isso foi por causa dos resultados que estava obtendo. A resposta que ele estava obtendo era fenomenal. Agora todos estavam felizes porque podiam comer tudo o que não podiam comer em uma dieta para perda de peso, mas era a resposta que ele estava observando. E o que ele descobriu é que esses são os 3 grupos de alimentos essenciais. Você se lembra deles? Por quê? Porque eles são essenciais. Ontem vimos como a fibra é importante para o cólon. Isso é verdade? Elas limpam o cólon e estimulam o peristaltismo no cólon. E se você não esvaziar a lixeira todos os dias, a casa começa a cheirar mal, certo? Veremos isso quando analisarmos o intestino. Portanto, a fibra é essencial. Quando eu era criança, minha mãe descascava todos os vegetais, embrulhava-os em jornal e eu saía correndo para colocá-los no lixo. Não fazemos mais isso, não é mesmo? Agora nós apenas os esfregamos ou esfregamos. E o que eles descobriram é que logo abaixo da casca da batata está a maior concentração de nutrientes da batata. Porque a proteína é um nutriente essencial. Ontem vimos o DNA. Ele é composto de aminoácidos, que vem da proteína que ingerimos. E também, lembre-se, a nova célula que está sendo construída é construída a partir de aminoácidos. Meu filho James herdou meu tipo de corpo. Pobre rapaz. Os meninos não querem ser pequenos. Bem, ele é mais alto do que eu, mas tem dificuldade para ganhar peso. Mas posso lhe mostrar uma foto dele agora. Como ele fez isso? Ele mudou seu tipo de corpo. Ele teve de mudar seu tipo de corpo para fazer isso. Ele treinou muito. E se suplementou com proteína extra. Bárbara, quantos gramas você recomenda para um homem adulto? Bem, a quantidade diária recomendada para uma mulher como eu é de cerca de 65 gramas de proteína por dia. E quando fiz meu curso de nutrição, tive de anotar exatamente o que comia em cada refeição durante uma semana inteira. Depois, tive de analisar a quantidade de proteína, de gordura e de outros nutrientes. Mas sabe, aprendi muito com isso. Em média, como cerca de 80 gramas de proteína por dia. Mas me sinto bem assim, e peso 49 quilos. Então, você consegue ver qual é o resultado final? Concentre-se na resposta de seu corpo. E eu comia ainda mais carboidratos enquanto estava amamentando ou grávida, o que aconteceu durante 14 anos. Então, vamos voltar ao motivo pelo qual é essencial. 50% da membrana que envolve todas as células do corpo são proteínas, o que é muito importante. Isso é muito importante. Você sabe o que essa informação significa? Acabei de lhe dar a base científica. Não podemos funcionar sem a proteína certa. Não podemos nos curar sem a proteína certa. Consegue ver isso? Meu filho James me disse, mãe, o site bodybuilding.com diz exatamente a mesma coisa que você está apresentando. Fibra, proteína e gordura. A gordura é essencial? Sim, é. Por que ela é essencial? 50% da membrana ao redor de cada célula do corpo é gordura. Não importa se você pesa 45 kg ou 45 kg, estamos falando da membrana ao redor da célula. Com exceção da célula cerebral. Nela, 70% é gordura. Uma das coisas mais perigosas sobre a dieta sem gordura é o que ela faz com o cérebro. Agora, vamos ter outra palestra chamada Gorduras Fantásticas. Vou definir o termo gordura. Mas, basicamente, são as gorduras que vêm das mãos do Criador. E há 2 gorduras que têm sido usadas há milhares e milhares de anos e que você pode fazer facilmente na cozinha porque são extraídas da polpa da planta. Quais óleos são extraídos da polpa da planta? O óleo de cocô e o azeite de oliva.
A única razão pela qual a Bíblia não fala sobre o óleo de cocô é porque não havia cocos crescendo onde a Bíblia foi escrita. Mas ela certamente fala muito sobre o azeite de oliva. Assim, Atkins descobriu que esses são os 3 alimentos essenciais. Ele descobriu que o grupo de alimentos não essenciais é o dos carboidratos. Isso é chocante, não é? Há uma série de documentários na Austrália. Eles costumavam se chamar Catalyst. E eles fizeram alguns documentários excelentes. Eles fizeram uma série inteira sobre os micróbios do intestino. Depois, fizeram outra série chamada Fat or Fiction, Gordura ou Ficção. A série era sobre um atleta que não conseguia superar seus colegas de equipe. Esse atleta tinha um pouco mais de peso. Então, um professor de nutrição o colocou em uma dieta. Ele reduziu o consumo de carboidratos e lhe deu fibras, proteínas e gorduras. Em alguns meses, ele perdeu todo o peso extra e seu desempenho aumentou. E esse professor de nutrição disse: "Você pode viver muito bem sem uma pitada de carboidratos." Não estou sugerindo que vivamos sem carboidratos. Estou dando esses exemplos aqui em resposta a essa dieta rica em carboidratos para nos trazer de volta a esse ponto. Consegue ver isso? Portanto, você pode brincar com o grupo de alimentos não essenciais, os carboidratos, que é a parte variável da refeição. E as variações mudam de acordo com sua idade, tamanho, peso, altura, esforço físico e mental ao longo do dia. Essa é a parte que varia. Então, se alguém quisesse vencer o câncer, o que cortaria drasticamente? Carboidratos. Lembra-se de quanto mais glicose a célula cancerosa consome? 15 vezes. O Dr. Holland, no livro The Germ That Causes Cancer, o germe que causa o câncer, disse que quando você priva as células cancerosas de glicose, elas se autodestroem, porque as células cancerosas estão trabalhando aqui em cima. Lembra que elas odeiam o oxigênio? E essa é uma via muito rápida, enquanto essa via é muito mais lenta. Portanto, quando você priva as células cancerosas da glicose, elas se autodestroem. Então, um aluno pode dizer: "Bárbara, toda célula precisa de glicose." Sim, ela precisa. Mas essa é uma maneira mais lenta e você pode esperar para obter glicose de vegetais, de legumes. Então, se alguém quisesse perder peso rapidamente, o que reduziria drasticamente? Carboidratos. Pergunta capciosa. Se alguém quisesse ganhar peso, o que ganharia? A maioria das pessoas que quer ganhar peso não quer ganhar gordura. O que elas querem ganhar? Músculo. Você sabe o que Atkins descobriu? Você pode estar em um programa de perda de peso bastante drástico, mas se estiver ingerindo proteína suficiente, nunca perderá músculos. Bárbara, eu estava lendo um livro sobre os anos 1900 e no início dos anos 1900, havia vários nutricionistas e outros pesquisadores fazendo estudos. E um deles estava fazendo um estudo nos Estados Unidos sobre soldados e atletas que só precisavam de 50 gramas de proteína. Bem, também pode ter sido por isso, e vou lhe mostrar daqui a pouco, que há uma enorme diferença em termos de proteína vegetal e proteína animal. Há uma enorme diferença. Sabe o estudo da China em que descobriram que a carne e os produtos de origem animal estavam alimentando o câncer? Eles podiam acelerar ou parar o câncer, dependendo da quantidade de proteína animal e vegetal que lhes davam. 5% de proteína animal não desencadeou o crescimento do câncer. Bem, quando digo desencadear, o contexto é que todos os ratos haviam sido injetados com aflatoxina, e a aflatoxina causa câncer de fígado. Mas o que você fez foi pegar metade dos ratos e dar a eles 20% de proteína animal e a outra metade dar a eles 5% de proteína animal. 5% de proteína animal não iniciou o crescimento do câncer.
apesar de terem sido injetados com aflatoxina, enquanto 20% de proteína animal iniciou. Agora também foi descoberto que 20% de proteína vegetal não desencadeou câncer, ou seja, não o alimentou. Portanto, há uma grande diferença entre a proteína animal e a vegetal, como mostrarei a seguir. Mas antes de mostrar a você, se alguém quisesse vencer o diabetes, o que cortaria drasticamente? Carboidratos, é isso mesmo. Veja, os carboidratos proporcionam uma alta rápida e depois uma baixa rápida, enquanto as fibras, as proteínas e as gorduras proporcionam energia duradoura. Está vendo isso? Portanto, essa é uma informação importante para a próxima semana, quando você começar a fazer seus próprios programas. Na verdade, você pode até começar a fazê-los agora mesmo para diabetes, um programa de câncer ou um programa de perda de peso. Sim. Bárbara, eu conheci uma pessoa, um homem cristão, que tinha um câncer no cérebro muito agressivo, e sua família adotou uma dieta com baixo teor de carboidratos. Ele foi operado em agosto passado, mas o câncer voltou, então eu disse a ele para não comer tanta carne, mas pouco tempo depois ele morreu. Agora estou muito triste com isso. O que ele estava começando a comer? Bárbara, o que aconteceu foi que ele voltou a comer a comida tradicional dinamarquesa. E foi isso que Colin Campbell disse. Ele disse que podia ligar e desligar o câncer. Isso não é incrível? E isso por meio da comida que ele estava dando a eles. Bárbara, quando você fala de 20% de proteína animal, o que quer dizer? Bárbara, ok, essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta. 20% de proteína animal significa simplesmente carne carne ou laticínios em 3 refeições por dia. Já 5% de proteína animal pode ser, sabe, apenas meia xícara de queijo feta por dia, ou algo com uma pequena quantidade de carne. Bárbara, a reação ou processo dos carboidratos, glicose e glicogênio, varia se forem carboidratos brancos ou refinados. Essa também é uma pergunta muito boa. Existe diferença entre integral e refinado? Sem dúvida. Os carboidratos brancos ou refinados podem ser quase equivalentes ao açúcar. Mas também conheço pessoas que estão exagerando nos carboidratos integrais. O que seria um exagero? Seria simplesmente ingerir carboidratos em todas as refeições. E ontem vimos o que está acontecendo com o trigo. Quantos desses alimentos são trigo? Trigo, 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 trigo. Então, isso traz outro problema. Mas como isso é possível em uma dieta baseada em vegetais? Vamos dar uma olhada. Vamos para Gênesis 1h29, onde Deus diz a Adão e Eva o que comer. E vamos dar uma olhada nos alimentos. Vamos dar uma olhada no teor de proteína. E vamos dar uma olhada no teor de carboidratos. O texto diz: toda planta que dá semente. O que é uma planta que produz sementes? Uma planta com semente é um grão. Uma planta com semente é uma leguminosa. Uma planta com semente é uma semente. Então, vamos definir isso. Grãos: trigo, centeio, cevada, aveia, amaranto, trigo sarraceno, quinoa, painço. São muitos grãos. E os grãos são ricos em proteínas, mas também são muito ricos em carboidratos. E quanto da nossa lista de carboidratos são grãos? Grãos, 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 a maior parte deles. E quanto a uma leguminosa? É o grão de bico, a fava, o feijão preto, o feijão canelone, a lentilha. Temos muitos. Agora você pode encontrar cerca de 5 tipos diferentes de lentilhas. São muitas leguminosas. As leguminosas são ricas em proteínas e têm um teor médio ou baixo de carboidratos. Você também pode obter essas informações, acabei de obtê-las no almanaque de nutrição que lista a quantidade de proteína, carboidrato e teor de gordura de cada alimento individual. As leguminosas têm cerca de 1/3 dos carboidratos que você encontrará nos grãos. Agora, as sementes.
semente de abóbora, semente de gergelim, semente de girassol, semente de chia, semente de linhaça. Elas são ricas em proteínas, mas têm muito pouco carboidrato. Então Deus disse: Eis que vos tenho dado toda planta que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dá semente. Elas vos servirão de alimento. Qual é o fruto que dá semente? A noz. Porque as nozes vêm do fruto de uma árvore. E nós temos muitas nozes. Temos macadâmia, caju, amêndoa, castanha do Pará, avelã, noz pecan. Temos muitas nozes. As nozes são ricas em proteínas e têm baixo teor de carboidratos. Lembre-se de que o amendoim não é uma noz, é uma leguminosa. Falamos sobre isso ontem. Portanto, para garantir que você esteja obtendo os 3 itens essenciais e para garantir que não esteja exagerando nos não essenciais, minha sugestão é aumentar a porção de legumes, nozes e sementes da sua refeição, e diminuir a parte de grãos da refeição. Essa é uma maneira fácil de fazer isso. Os carboidratos não são ruins. Tenho que lhe dizer isso, porque algumas pessoas me disseram que Bárbara diz que os carboidratos são ruins. Eles não são ruins. Só são ruins quando são cozidos demais e refinados. Você entende isso? É só quando são cozidos demais e refinados que há um problema, certo? Bárbara, e a quinoa? É claro que é quinoa. A quinoa é ótima. O painço é ótimo. Mas em tudo tem de haver um equilíbrio, certo? Bárbara, e acho que também, como falamos ontem, as formas hibridizadas. Assim, as formas hibridizadas trazem consigo outro problema, assim como os inseticidas e as fumigações trazem consigo outros problemas. Sem dúvida, sem dúvida. Portanto, lembre-se de que essa é a parte variável do alimento. Eu como muito menos carboidratos agora porque não estou amamentando ou grávida. Faço uma dieta muito rica em fibras e consumo proteínas em abundância, além de gorduras saudáveis. Não é como se eu bebesse uma xícara de azeite de oliva por dia. Limito minhas nozes a cerca de 8 por refeição, talvez de 8 a 10 por refeição. Você pode exagerar com as nozes, pois elas são alimentos muito concentrados. Eu como muito liberalmente leguminosas, e faço isso porque me sinto muito bem. Meu peso permanece o mesmo. Tenho muita energia. Durmo muito bem. O que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:21? Examinai tudo, retende o que é bom. Vamos nos apegar ao que é bom. Se você tiver um problema de levedura, se tiver excesso de peso que deseja perder, se tiver qualquer tipo de câncer, corte drasticamente os carboidratos. E lembre-se, isso não é para sempre. É apenas até que você supere seu problema. Michael e eu não comemos cereais cozidos no café da manhã porque Michael tinha um grave problema de levedura. Quando me casei com Michael, ele tinha 40 anos e tinha um caso terrível de candidíase nos dedos dos pés e nas partes íntimas. Quando analisei seu histórico, certamente vi os sintomas. Eu acordava à noite com ele se coçando, e eu examinei o histórico. Quando ele tinha, acho que cerca de 30 anos de idade, queria extrair o dente do siso. Isso o estava machucando. Nossas mandíbulas agora não são tão grandes quanto Deus queria que fossem, por isso muitas pessoas precisam extrair o dente do siso. Ele tentou fazer isso de forma econômica. Foi ao hospital e conseguiu que alguns estudantes o fizessem. Eles o anestesiaram e removeram o dente, mas, quando abriram sua mandíbula, fraturaram-no. Ele descreveu como seu rosto ficou cada vez mais inchado, até que era difícil reconhecê-lo. A infecção era evidente. Quando ele pressionava a mandíbula, ela se tornava um problema. A infecção era evidente. Quando ele pressionava as bochechas, o pus jorrava como uma fonte. Desesperado, ele chamou um amigo para resgatá-lo e quando ele chegou, não conseguiu reconhecê-lo, chocado com a transformação física de Michael, que costumava ser alto e magro. Ele o levou para casa. E um vizinho idoso que estava assistindo disse: "Você tem que levá-lo ao médico, ele está morrendo." E assim ela o levou ao médico, que o medicou com antibióticos muito fortes, o que provavelmente salvou sua vida.
Mas aqui estamos 10 anos depois e ele tem problemas terríveis com candidíase. Michael adorava mel e cereais no café da manhã, além de muitas frutas. Ele não percebeu que estava alimentando a candidíase, embora tudo fosse saudável. Bárbara, o que é aftas? Candidíase é um crescimento fúngico entre os dedos dos pés e também pode ocorrer entre as pernas. Onde o mofo gosta de crescer em sua casa? Em áreas úmidas e escuras. Ele também se desenvolve no corpo, em áreas úmidas e escuras. Então, eu o coloquei em uma dieta bastante rigorosa. Reduzi os níveis de glicose o máximo possível e usei óleo da árvore do chá nos dedos dos pés. E certamente conseguimos controlar o problema, mas de vez em quando ele voltava. Então eu disse, bem, vou colocar você em uma dieta muito rigorosa, quero me livrar disso completamente. E ele é um marido muito bom. Tudo que eu disser para ele fazer, ele fará. Ele até está se exercitando na minha ausência agora. Estou impressionada. Levamos 3 anos fazendo exercícios antes de ele se juntar a nós. Mas agora ele está se exercitando porque experimentou por si mesmo. Então, eu o coloquei no que chamamos de dieta do martelo, que é basicamente a dieta para vencer o câncer. Nada de frutas, nada de doces. Ele só comia vegetais, muitos vegetais e legumes em todas as refeições. Ele adora abacate. Ele pode comer muito abacate. Eles também o chamam de abacate. Ele fez essa dieta por 6 semanas. No início, ele reclamava um pouco, mas depois de alguns dias começou a gostar. No final das 6 semanas, ele disse, posso continuar comendo assim? Eu disse, claro. Então agora, 10 anos depois, todas as manhãs eu preparo uma pequena panela de legumes para ele, cebola, cenoura, brócolis e couve-flor. Enquanto isso, lavo os legumes que estão cozinhando lentamente. Depois, corro para as colinas. Coloco apenas alguns temperos simples. Tudo o que faço no café da manhã é colocar óleo, sal e ervas italianas, e fica lindo. Então, no café da manhã, eu como frutas. Ele come legumes. Nós dois comemos uma fatia de torrada, feita com farinha em sourdough, abacate, lentilhas vermelhas, ou abacate e lentilhas marrons, ou abacate e feijão fradinho. Tomamos isso no café da manhã todas as manhãs. E eu ouço dizer às pessoas, minha saúde nunca esteve tão boa. Não acordo mais por causa dos barulhos que ele costumava fazer quando se coçava à noite. Nós o espancamos. Ele come frutas? Sim, ele come, mas não muito. Na verdade, na maioria dos dias ele come um pouco. Agora ele se orgulha disso. Ele me liga e diz, fiz meu café da manhã hoje. Comi uma espiga de milho e um prato inteiro de legumes. Eu também o ensinei a cozinhar lentilhas vermelhas. Porque ele sabe torrar pão muito bem. Mas isso é tudo que ele sabe. Mas eu o ensinei a cozinhar lentilhas vermelhas e esse é o seu café da manhã. Às vezes tomamos o café da manhã junto com os hóspedes e eles geralmente comem uma salada de frutas e arroz cozido com leite de caju. E ele também come isso e gosta. Mas acho que se ele voltasse a ter esse alto nível de doçura, eu não ficaria surpreso se ele começasse a reclamar novamente. Ainda não estamos no paraíso. Todo mundo que conheço está lidando com alguma coisa. E se você consegue lidar com isso, louve a Deus. A medicina nos ensinou. Você tem um problema? Vá ao médico, tome um remédio e os sintomas desaparecem, mas você está curado? Não. A medicação interrompe o problema, mas tudo volta ainda pior. Se você consegue lidar com isso, está indo muito bem. Portanto, é importante transmitir essa mensagem aos seus convidados de saúde. Podemos ajudá-lo a lidar com isso para que os sintomas fiquem sob controle. Bárbara, tenho uma pergunta sobre isso. Temos um amigo da igreja que come muitas fibras, proteínas e gorduras, mas não come verduras e legumes. Nossos vegetais são sua principal fonte de minerais. E os minerais são muito importantes. Eu estava em um retiro de saúde recentemente e o proprietário do local ouviu isso. Na refeição seguinte, ele se sentou para comer uma grande salada de verduras e legumes. E sua esposa disse, estamos tentando fazer com que ele coma isso há 10 anos. E ele sorriu. Ele disse, vou comer agora porque acabei de saber o motivo. Acabei de saber o motivo.
Estamos prestes a fazer um intervalo, mas vou lhe contar mais uma história. É sobre um homem que pesava cerca de 180 quilos. Eu lhe perguntei, você já fez alguma dieta? Ele disse, sim, fiz a dieta Atkins e perdi 17 quilos. Eu perguntei, então, por que você parou? Ele disse, oh meu Deus, eu simplesmente não conseguia lidar com isso. Eu perguntei, o que você estava comendo? Ele disse, carne, manteiga, creme de leite, queijo, ovos. E vegetais? Ele disse, não. Você não ouviu dizer que deve comer 3 xícaras de vegetais por dia na dieta Atkins? Essa é a única razão pela qual a dieta foi eficaz. Eu lhe perguntei, você leu o livro? Ele disse, sim. Eu lhe perguntei, você leu essa parte? Ele disse, não, eu perdi essa parte. Ponto importante. E o Dr. Cal Benjamin que mencionei a você, que me consultou sobre como ele poderia fazer isso com uma dieta baseada em vegetais, também disse, acho que se o Dr. Atkins tivesse lido o estudo da China, o Dr. Atkins teria se tornado vegetariano. Ponto interessante.